A batalha mundial contra o novo coronavírus continua em todo o mundo. Será que o Brasil já chegou ao seu pico? Será que atingimos o pico? A gente observa que os números continuam crescendo com muita força. Aqui na Paraíba, essa tendência também é registrada. E em meio a tudo isso, inúmeras dúvidas. Medicações, cloroquina, remdesivir, azitromicina, são muitas as opções, mas ainda é maior o número de dúvidas, o número de incertezas. O que fazer? Para onde ir? Muitas dúvidas que nós temos, nós enquanto cidadãos, e queremos respostas. Respostas essas que talvez não tenhamos a curto prazo. Vacinas talvez tenhamos. Porém, tudo isso precisa esperar. É preciso que a ciência aponte os caminhos. E é preciso que nós tenhamos sabedoria também para conseguir esperar as respostas certas. Quem está na linha de frente sabe que é difícil tomar atitudes. E a gente torce para que tudo isso acabe o mais breve possível. Por isso é preciso a ajuda de todos. E é justamente sobre isso, sobre a pandemia do coronavírus, que nós vamos conversar no programa Viva Saúde de hoje, que está apenas começando. Fique com a gente! Que bom estar mais uma vez com você aqui na TV Assembleia, conversando no programa Viva Saúde, conversando sobre a nossa saúde, sobre a minha saúde, sobre a sua saúde e a saúde da sua família. Eu sei, eu entendo que você está muito preocupado neste momento, eu também estou, nós estamos. Estamos todos juntos, passando por esta pandemia. Sim, sofrendo muito, perdendo vidas inúmeras. A cada dia que passa, aumenta absurdamente o número de vítimas pelo novo coronavírus. Precisamos lutar, precisamos compreender um pouco mais sobre esse vírus e precisamos esperar as respostas da ciência. Nós temos muitas dúvidas e para nos ajudar a compreender um pouco, a entender um pouco em que momento nós estamos, hoje o programa Viva Saúde trouxe o pneumologista Rodolfo Bacelar, que nos acompanha sempre, o doutor Rodolfo, que sempre presta essa ajuda, essa orientação aqui para o programa Viva Saúde. Eu fico muito feliz cada vez que ele vem, porque realmente é uma aula que ele nos passa. Olá, doutor Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Viva Saúde. Opa, tudo bom, Mirna? Assim, estou à inteira disposição para a gente discutir mais uma vez, a gente conversar e esclarecer o máximo que a gente conseguir sobre essa situação que a gente vive hoje. Doutor Rodolfo, olha só, a gente começou, acho que o primeiro programa sobre coronavírus que nós fizemos foi em janeiro. Nós já estamos em maio, né? A situação ela é completamente outra, não é nem de mês a mês, de semana a semana, isso tem mudado absurdamente. E você que está aí na ponta, enfrentando diretamente essa guerra e esse combate, como é que está enxergando toda essa situação que nós estamos passando? O que a gente pode dizer é que a primeira conversa que a gente teve, e eu me lembro de algumas perguntas que você fez, em relação a se vai chegar aqui, se não vai chegar, a gente tinha muito a oportunidade de ter barrado a chegada do coronavírus, da chegada da Covid-19 aqui. Mas existiram várias falhas nessas barreiras que fizeram com que elas sejam uma realidade, com que a gente viva essa questão da quarentena, a questão da sobrecarga dos serviços de saúde hoje. E aí, nesse sentido, a realidade que a gente vive no dia a dia, muitas vezes a gente viu quando a coisa estava estourando lá na Itália, na Espanha, os vídeos de WhatsApp, as redes sociais, a movimentação via Twitter, via Instagram, das pessoas que estavam lá. E hoje a gente vive como realidade aquilo. Se eu disser para você que não me comoveu o vídeo do profissional de saúde chegando sem conseguir abraçar o filho, essa é a realidade que eu passo hoje. Eu e minha esposa, nós somos médicos e estamos na linha de frente. A gente tem muito esse receio também de trazer a doença para casa. A questão de entrar e ver os hospitais com cada vez mais pacientes, trabalhar na linha de frente e ver cada vez mais pessoas procurando serviço de saúde, a sobrecarga do sistema. A gente vive, na verdade, aquela tragédia anunciada que veio em ondas do Oriente até a gente, aqui no Ocidente, no Brasil,
e que a gente poderia ter feito melhor. A sensação é essa. Não é a lavoura perdida, por assim dizer, a gente ainda pode fazer muito, mas faltou sim. E a gente vive essa realidade do medo de trazer a doença para casa, o medo de adoecer também, a questão de a frustração, muitas vezes, não conseguir dar o tratamento para as pessoas. Em boa parte, essa questão dessa frustração é o que está motivando um grande debate em relação aos tratamentos. Tudo isso que a gente viu pelas redes sociais, pelos vídeos que chegavam para a gente, é uma realidade nossa agora. Doutor Rodolfo, a gente observa que passamos por várias fases, já começamos a passar por algumas fases, e eu me lembro muito bem que as cidades começaram a parar em março, né, em meados de março. No início, as pessoas tiveram muito medo, né, e começaram realmente a parar. O senhor acha que o senhor consegue observar se a população está com medo do coronavírus de verdade? Porque por mais que tenhamos parado em março, observamos ainda que ainda existe muita resistência, né, de parar de verdade, de ficar em casa de verdade. Isso. E é a medida que a gente sabe que melhor funciona para parar a pandemia. Como a gente não tem uma vacina, como a gente não tem um tratamento, o que se mostrou eficaz foi isolar as pessoas. É assim que o vírus não consegue se propagar. O ser humano ele tem essa necessidade de viver em sociedade, e isso é uma coisa que fala contra essa questão da pandemia. As pessoas sofrem pela quarentena, e isso a gente não quer também diminuir. Não é fácil ficar em casa. Todo mundo queria estar com os parentes, fazendo almoços em família, saindo para conversar com os amigos. Mas é um momento, é a necessidade, é aquele remédio amargo que a gente sabe que funciona e que precisa tomar. A grande questão é que no começo existiu muito susto. E aí esse susto veio com os relatos que a gente vivia e que a gente recebia, na verdade, de outros lugares. E aí a quarentena, esse isolamento, esse distanciamento social, na verdade, ele começou a funcionar muito bem. Ele foi feito precocemente e Fizemos na hora depois certa, março? a gente fez, de certa maneira, sim. De certa maneira, sim. A gente conseguiu evitar uma propagação mais acelerada naquele momento, porém, o que você percebeu foi que, pela situação apresentada, as pessoas foram meio que se desestimulando do isolamento. Talvez porque não estavam na linha de frente ou não vivenciaram alguma situação relacionada ao coronavírus, o medo de ter um familiar doente, ou acompanhar um doente no hospital, ou ver que os serviços de saúde tinham cada vez uma procura maior. As pessoas olhavam para a rua e não viam nenhuma tragédia, ninguém via fogo nas ruas, nenhuma questão social, nenhum motim. O que se olha para a rua, se vê tranquilidade. O vírus é um inimigo invisível e isso é um grande problema. Porque as pessoas se sentem desestimuladas, o isolamento funciona, você começa a não ver tantos casos e aí começa a dizer, não, a gente fez demais, não precisava ter feito. E aí volta para as ruas, começa a pegar a doença e aí a curva volta a ter um crescimento mais acelerado. Pois a gente vem observando bastante isso e inclusive, é impressionante como a questão do paciente assintomático, né, da pessoa assintomática, ela vem se tornando evidente, né? Eu tenho observado alguns colegas, alguns amigos, por exemplo, que, inclusive entrevistados, que já tivemos a oportunidade de entrevistar pessoas que fizeram por acaso o teste, ou um porque ia encontrar uma mãe, queria ver a mãe idosa, outro por curiosidade, porque algum colega de trabalho pegou, quis fazer o teste, e impressionantemente como muitas pessoas que testaram por acaso, pagaram o teste, claro, pagaram para fazer, elas testaram anticorpos, já tinha anticorpo para a doença. Ou seja, tem muitas pessoas realmente que estão em nosso meio, não aparentemente sadias, mas que estão transmitindo o vírus claramente, né? Claramente. E a gente não tem como identificar por cara de ninguém, nem por saúde de ninguém, né? E isso é um lado traiçoeiro da Covid-19, do novo coronavírus. Existem essas pessoas assintomáticas e não precisa se fazer uma busca muito trabalhosa. Digitar qualquer coisa num sistema de busca na internet, casos de Covid assintomático, em que, por exemplo, uma pessoa promove um almoço familiar, um jantar, sai para conversar com os amigos, e aí uma pessoa viram 5 familiares doentes, 2 mortos, 3 mortos, 10 pessoas.
uma festa de aniversário que vira uma verdadeira tragédia familiar. A gente está vendo esses exemplos muito, muito frequentemente. E as pessoas ainda não conseguem se tocar dessa realidade. Às vezes, é uma verdade que está na nossa cara e que muitas pessoas não conseguem ver. Isso também é um grande problema. As pessoas não acordam para a realidade do coronavírus. É uma luta que a gente tem diariamente, tentar conscientizar a população. E por isso também que a gente está aqui conversando. Pois é, e por isso também que é importante o isolamento social, porque na verdade não é se isolar apenas de quem tem sintoma, é se isolar das pessoas, porque a gente não sabe, aquela pessoa não está dizendo ali na testa dela que ela teve ou não teve, que ela está doente, enfim. É se isolar justamente por esse medo, porque o vírus é completamente, nesses assintomáticos, ele é completamente invisível, não há nenhum sinal, não há nenhum sintoma, então realmente é o inimigo ainda mais invisível, né, doutor? Com certeza. E não só os assintomáticos, a gente tem visto também com uma certa frequência pessoas com sintomas muito brandos. Pessoas que acham, uma pessoa que já tem uma rinite alérgica, começa a ter uma coriza, diz, não, deve ser da minha rinite habitual. Pouco tempo depois, notas que dentro do círculo social daquela pessoa, dentro da casa, na verdade, o círculo social hoje é a nossa casa, dentro daquela casa começa a aparecer 1 ou 2 casos, e aí vai se fazer a investigação retrospectiva e descobre-se que aquela pessoa, na verdade, tinha o coronavírus. Muitas vezes uma dor de cabeça, um quadro de enjoo, algo assim que passa quase que desapercebido, é, na verdade, sintoma do coronavírus. A gente esquece, muitas vezes, que 80% e às vezes mais, a depender das cortes avaliadas, são de pessoas com sintomas leves. Não só de assintomáticos, mas sintomas muito leves. Aquele 20, 15% que precisa ir para o hospital é o que chama a atenção. E aí é também da parte da minúcia da coisa. Os pacientes que vão para o hospital, nem todos eles também são muito graves. A gente tem uma gama de pacientes que procuram os serviços de saúde que vai melhorar, que vai para lá só para ter um tratamento de suporte, para esperar aquele período de convalescência passar, para passar por um período de vigilância maior, e aí vai ter alta, vai para casa recuperado. Tem uma pequena parcela da população que vai precisar dos cuidados intensivos. A grande questão é a sobrecarga do sistema de saúde frente à pandemia também. Essas pessoas que vão para as UTIs, a gente não tem leito de UTI, infelizmente, para todo mundo. A falta de leitos hospitalares é um problema crônico no Brasil. Não só no Brasil, no mundo todo. No mundo inteiro, né? No mundo. A gente passou por um momento, alguns anos, de perda de leitos hospitalares. E o que acontece é que, se a gente não fizer o isolamento social, grande parte da população vai ficar doente. E aí, se 5% que seja da população de 1 milhão de habitantes precisarem de leitos de UTI, a gente não tem esses leitos suficientes. O que acontece é que a gente não vai ter o leito suficiente para a pessoa que vai para a UTI. E aí aquela pessoa vai padecer, infelizmente. A grande questão é que a coisa começa a ser uma dificuldade também para aqueles doentes moderados, que não conseguem, não precisariam talvez ir para a UTI, mas têm os leitos de enfermaria ocupados também. E eles não conseguem sequer ser atendidos nos hospitais. E eles ficam em casa, que precisariam talvez só de um catéter de oxigênio, um aporte apenas desse suporte. Eles não vão ter opção aí. Aí a gente vai começar a ver casos moderados tendo desfecho negativo. Esse é o problema da sobrecarga do sistema de saúde. Não é só porque o grave não vai ter assistência, é porque uma hora chega o paciente com doença moderada, que podia se recuperar plenamente, que precisaria de um tratamento mínimo e ele não vai ter condições de se recuperar. E pode se agravar, né? Exato. E dentro do contexto todo, a gente não pode esquecer que a Covid é uma das doenças que a gente enfrenta. Existem doenças crônicas, as pessoas não vão deixar de infartar, de ter AVC, e essas pessoas vão ser atendidas aonde? Se não tem leito hospitalar. Então, muitas vezes, um AVC, um infarto, que ele poderia ser tratável e ser plenamente recuperável, uma pneumonia, que você daria antibiótico em ambiente hospitalar e o paciente melhoraria, esse paciente não vai ter oportunidade de tratamento porque não tem leito de hospital. Por isso que a gente preconiza tanto. A gente não quer sobrecarregar o sistema com Covid, porque o sistema já é sobrecarregado. E aí as pessoas precisariam ficar em casa. É o único jeito que a gente tem de bloquear a transmissão hoje. Doutor, ficar em casa também enquanto está doente, com sintomas leves, isso tem gerado muitas dúvidas nas pessoas. Como é que deve ser o tratamento em casa daquelas pessoas com suspeita de Covid? Continua da mesma forma? Medica para o sintoma? Pode fazer mais alguma coisa para essas pessoas que são suspeitas de Covid? Ou que já têm confirmado, mas está com um grau leve? As pessoas que têm sintomas leves são as pessoas que
teoricamente, elas não vão precisar de assistência. Mas para ter noção se o caso é realmente leve, porque além dos sintomas existem algumas outras coisas a se levar. A questão das comorbidades, a questão de algum histórico pregresso, além de comorbidades que esse paciente possa ter, a questão, inclusive, do apoio social que esse paciente vai ter também. Isso vai ser tudo levado em consideração. Isso que significa que as pessoas precisam, a partir dos primeiros sintomas, procurar serviços de saúde? Não, existem diversas plataformas que são online, existem plataformas de contato telefônico em que o paciente com sintomas leves ele pode entrar em contato e esclarecer as dúvidas. Será que eu preciso procurar um serviço de saúde? Será que eu não preciso? Porque até essa procura vai sobrecarregar as portas de entrada, por exemplo, as UPAs. Que hoje, em João Pessoa, a gente vive a realidade de que só existe UPA para a Covid. Todas as unidades de pronto atendimento foram convertidas como exclusividade para o coronavírus. Então, essa pessoa com sintomas leves deve procurar esse auxílio, esclarecer se ela realmente precisa procurar o serviço de saúde e, se necessário, a pessoa que faz o atendimento, ela vai orientar a necessidade de testagem ou não. O ideal é que todo mundo fosse testado. Talvez essa foi uma falha, se a gente pode considerar assim. A gente poderia ter testado muito mais precoce as pessoas aqui no estado, mas a gente ficou ainda com aquela ideia da transmissão que não era comunitária, a gente sempre tinha uma linha de contato das pessoas que viajaram ou não. Enquanto já existe, hoje, olhando retrospectivamente, já existiam indícios de que existia transmissão comunitária na Paraíba. Então, a gente podia ter testado antes. Mas essas pessoas com sintomas hoje, elas precisam ser testadas, mesmo com sintomas leves, para que a gente tenha uma real noção da doença. Até porque, voltando à questão do sintoma leve, a pessoa que acha que aquela coriza é só uma rinite pode ser a Covid, ela pode trabalhar, mesmo sendo uma trabalhadora do serviço essencial, por exemplo, um profissional da área de saúde, ela vai lá e contamina colegas. E esses colegas que estão na linha de frente, eles vão ser afastados da linha de frente por causa disso. Muitas vezes o contágio não vem do contato direto com o paciente. A gente tem um conceito dentro das pandemias de que o profissional de saúde pode ser chamado de super spreader. É o super disseminador. Enquanto uma pessoa, o coronavírus ele chega até uma pessoa a transmitir para 5, essa taxa no Brasil chegou bem próximo a isso, hoje está por volta de 3 pessoas. No melhor do nosso isolamento social, chegou para 1,4, que não é ideal. O ideal foi que a Alemanha conseguiu, que uma pessoa transmitia para 0,8, ou seja, não chegava a uma pessoa completa. A gente tem essa questão também de que um profissional de saúde pode transmitir dentro de uma pandemia para 14 outras pessoas. Então, todo profissional de saúde, alto, né? Número bastante elevado. E aí, qualquer pessoa com sintomas brandos deve ser testada. Se o resultado for negativo, ótimo, assim, era realmente a rinite, ou era realmente a gastroenterite, era uma cólica que a pessoa teve, porque comeu alguma coisa diferente, teve algum enjoo, mas também pode ser o coronavírus. E dentro da questão da pandemia, a gente tem que testar o maior número de pessoas possíveis. Que isso ainda é um gargalo do sistema de saúde que a gente observa, né? Olha, a gente vai a um rápido intervalo, mas continua com a gente, que daqui a pouquinho tem muitos assuntos interessantes, importantes, que nós vamos conversar com o Dr. Rodolfo. Vamos falar sobre a polêmica da hidroxicloroquina, vamos falar também sobre a vacina. Temos notícias boas? Temos, mas como interpretá-las? A gente vai conversar daqui a pouquinho com o Dr. Rodolfo sobre isso, então não sai daí que a gente volta já.